Bom dia a todos, queremos agradecer a presença do pessoal dos servidores, da população em geral, do presidente da Câmara, o Neivo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, vamos começar a primeira audiência pública do ano, né? Que é onde veio o período, primeiro quadrimestre, da gestão Sérgio Faust e Odair Pes. Essa audiência pública para avaliação das metas fiscais do Executivo Municipal do primeiro quadrimestre, onde contempla a audiência pública do Fundo Municipal de Saúde, a audiência do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, a audiência do Fundo Municipal de Assistência Social e a audiência pública da apresentação da Lei Orçamentária Anual para 2025. São realizados nos meses de fevereiro, maio e setembro, as devidas audiências. O presidente da comissão, o Neivo Borsato, vai fazer a abertura da audiência, como diz a lei, e após, eu gostaria que todos, o pessoal que estiver participando, assinem a lista de presença. A apresentação vai ser feita pelo Diego, após a palavra do Neivo, e então passo já a palavra ao Neivo Borsato para dar a abertura à audiência pública. Bom dia a toda a população de Nova Prata que nos está assistindo agora. Quero agradecer aqui, em nome da Câmara de Vereadores de Nova Prata, dessa Casa de Lei, o presidente Sérgio Vitale. Em nome do presidente Sérgio Vitale, agradecer a todos os vereadores, dar os parabéns para os vereadores que estão aqui presentes, o Gilmar Minoso, funcionário público, diretora da PAI, que está aqui, o nosso chefe da contabilidade, o Diego, enfim, toda a população de Nova Prata que estão nos assistindo aqui. Declaro aberta a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2024. Bom dia. Alô, alô, testando. Brincadeira. Bom dia, pessoal. Queria agradecer a presença aqui dos nossos colegas de trabalho, funcionários públicos, ao presidente da Câmara, aos vereadores aqui presentes, e também agradecer a quem nos acompanha nas redes sociais. A audiência pública é um meio legal de prestar contas da execução orçamentária para a população de modo geral, fazer o controle externo, que é acompanhar como que vai o andamento das finanças públicas, dos índices constitucionais, das obrigações fiscais. Então, nesse primeiro momento, a gente vai apresentar a audiência do primeiro quadrimestre de 2024, que compete o período de janeiro a abril desse período. Posteriormente, à audiência do quadrimestre, a gente vai falar um pouquinho sobre a LOA de 2025, que já está em processo de elaboração, e temos o orçamento participativo. Então, a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2024, a gente inicia com os dados de previsão da receita e execução do mesmo período. A LOA de 2024, na primeira coluna aqui, vocês vão acompanhar que a previsão da receita ficou no valor de 61.785.000, e nós temos as divisões de receita corrente, receita de capital, e posteriormente as despesas previstas, que é do mesmo valor da receita. Então, receita e despesa prevista, R$ 61.785.000. As categorias econômicas da receita é corrente de capital, e despesas também, corrente de capital. A receita corrente é oriunda principalmente das fontes tributárias, né? FPM, também participação do município, ICMS, entre outras. A receita de capital, aqui na previsão, a gente só coloca a alienação de ativos, a previsão de venda de bens. As despesas previstas para o período corrente são despesas de manutenção e despesas de capital são investimentos. A reserva de contingência é 0,5% do orçamento. Então, essa reserva de contingência é uma reserva para algum eventual imprevisto que ocorra durante o período. Só pode ser usado para alguma questão que não tenha previsão. E o repasse para o legislativo foi previsto em R$ 3 milhões, totalizando a primeira coluna de previsão. Isso é para o ano inteiro, a previsão para o exercício de 2024. Para os dados realizados até abril de 2024, nós temos aqui a arrecadação e a despesa. A receita realizada, total, até o mês de abril, foi de R$ 26.056.000. Desse valor, nós temos aqui a receita corrente e a receita de capital. A receita corrente totalizou 27 milhões, com as deduções, que é a parte de formação do Fundeb, entre outros, totaliza ali uns 24 milhões líquido de receita corrente, e a receita de capital, 1.967.000.
A receita de capital, principalmente, é os repasses para obras públicas, como, por exemplo, questão do SEAB, CECID, entre outros. A receita realizada, então, total 26 milhões, e logo em sequência nós temos a despesa empenhada e a despesa liquidada. Despesa empenhada total para o mês de abril, de janeiro a abril. 28 milhões e 81 mil reais. Dessas despesas, 23 milhões são despesas correntes de manutenção e 4 milhões são despesas de capital e investimento. Ou seja, nesses investimentos tem as obras, né, que são feitas durante o período. No comparativo entre a receita arrecadada e a despesa empenhada, nós temos aqui um resultado de execução orçamentária de 2 milhões e 25 negativo. Só que, claro, aqui a gente salienta que tem muitas despesas empenhadas que são obras que vão sendo executadas durante o exercício e assim vêm as receitas posteriormente. Ao comparar com a despesa liquidada, que foi aquela que já foi processada, nós temos aqui 23 milhões liquidadas dos 28 milhões. Muito desse valor se compara na despesa de capital, que só uma parte foi liquidada. Desse valor aqui, se comparar com a receita arrecadada, nós teríamos um resultado de execução orçamentária positivo de 2 milhões e 994. Então, aqui é uma análise geral do que foi realizado até o mês de abril de 2024, comparando a previsão com a realização. E tem que buscar sempre o equilíbrio. Se em algum momento há um desequilíbrio entre arrecadação e despesa, tem que haver cortes, limitação de empenho. Mas, por enquanto, só para destacar, nós temos um equilíbrio, porque no comparativo nós temos a despesa de capital, que é esse limitador, que é obras empenhadas global e que vão sendo executadas e liquidadas conforme as medições que vêm durante o exercício. Alguma pergunta nessa primeira parte? Esse aqui é um resumo geral. O orçamento previsto e o que foi realizado até o quadrimestre. Aqui só um gráfico para ficar mais fácil de visualização. A receita orçada, a receita arrecadada, é o quadrimestre, né? Então a gente só tem uma parte. Se nós acompanhar, nós estamos dentro de uma previsão acima da arrecadação. Então está boa a arrecadação municipal. A despesa prevista e a despesa empenhada, então ela está dentro da média, que nós temos que considerar sempre a realizada com a arrecadada. E aqui a despesa executada e a receita arrecadada para mostrar que realmente está tendo um equilíbrio. Volto a realçar que principalmente foi empenhada algumas obras e isso consome o orçamento, né? Então ele vai vir receita nos meses seguintes conforme as medições. Dessa receita que foi arrecadada, aqui nós temos as receitas por origem, né, por tipo. Dos valores que são arrecadados, muitos desses valores são transferências constitucionais, FPM e CMS, que são a maioria do repasse que vem para o município. E algumas são receitas tributárias. Então, do valor previsto, aqui eu trouxe nesse slide, por tipo de receita corrente, que são impostos, contribuições, receita patrimonial e receitas de capital. Então, todas as receitas por tipificação, e aqui a previsão e do lado que já foi realizado, que colabora com o que a gente apresentou aqui no primeiro slide, que é o totalizador. Então, foi previsto, então, dos 61 milhões 785, 26 milhões foi arrecadado. E aqui, uma por uma, na sua origem tributária. Questão de receita corrente, foi previsto 69, foi arrecadado 27. Transferências correntes, 60 milhões, foi arrecadado 23. Receitas de capital, 262, foi arrecadado 1.900. Aqui a diferença, principalmente por causa que a gente, no orçamento original, a gente não faz a previsão de convênios, né? Porque não eu superestimo o orçamento, então eu só deixo as receitas próprias do município. Então isso aqui comprova cada origem de recurso que foi arrecadado até o primeiro quadrimestre de 2024. O que está previsto por exercício e o que foi arrecadado até a presente data. Em sequência, nós temos aqui as despesas. Eu trago esse slide que fala por função, ou seja, a ação do governo. Nós temos aqui as diferenças entre realização, que é a empenhada, e a previsão, que é para o exercício total. Então, aqui, uma por uma, um repasse para o Legislativo, o que foi previsto para a função da administração, assistência social, saúde, educação, cada ação do governo, totalizando 61 milhões 785 mil, que foi o previsto para o ano inteiro. O repasse do Legislativo não é uma despesa, por isso que não é empenho, tá? É só uma transferência, então
Depois eu vou falar do que foi transferido. Da administração, dos 8.600.000 já foram gastos 4.200. Aqui o percentual que já foi executado do previsto. Assistência social de 2 milhões já foi gasto 996, foi executado quase 37%. Saúde, 11.300.000 já foram gastos 6 milhões, que dá um percentual de execução de 53%. A educação, previsão de 18 milhões, foram gastos 7.087.000, que dá um percentual de execução de 37%, e assim, respectivamente, para cada área. O total executado de 28 representa uma execução de 45% do orçamento total. Então, a gente já teve uma execução de 45% do 100 previsto. Diego, só uma pergunta. Nós temos o primeiro quadrimestre, né? Isso. E a administração já fez quase 50% do ano todo. Exato. Tem uma... 90%, cultura 90%? A cultura 90%. Muitos desses gastos aqui, alguns são maiores pela demanda de cada secretaria. E algumas secretarias têm convênio, a gente não faz a previsão, por isso que algumas podem ter um valor maior. Algumas funções demandam mais orçamento. E a gente trabalha com um orçamento tradicional. O esporte e lazer, o desporto e lazer foi previsto 485, já foram gastos 678 mil reais. Foi gasto a mais do previsto. Por exemplo, aqui, o que tem aqui na previsão dos 678 mil? Por que deu mais do previsto? Porque aqui nos 485 mil, a gente não colocou, por exemplo, a obra do Meu Campinho, que é uma ação do desporte, que está sendo feito lá na Associação dos Funcionários. Desse ano a gente incluiu a rúbrica e já foi empenhado o total. Então aqui já dá um valor maior justamente por isso. Então tem algumas secretarias que têm demanda maior, a gente sabe que educação e saúde tem uma demanda muito maior do orçamento disponível e a gente vai adequando conforme for executando. Isso, Jess? Não, isso aqui. O orçamento já está... Nosso orçamento, assim, do previsto já está sendo gasto um percentual considerável, só que salientamos que nós temos que dizer que busca-se o equilíbrio entre a receita e a despesa, né? Então, por isso que, às vezes, a receita vai ser um pouco maior da prevista por algumas questões de convênio, e, ao final, o que importa é fazer fechar a receita arrecadada com a despesa empenhada. O orçamento em si ele está sendo consumido, já foi consumido 45% do previsto, mas a gente realça que aqui não tem previsão de convênios, né? Então, se eu prever um convênio aqui de 3 milhões de uma obra, vai superestimar o orçamento. Então, a gente só trabalha com os repasses próprios, a arrecadação própria do município, e não com repasses de convênio. Ok? Mais uma pergunta? Vamos dar sequência, então. Essa outra parte aqui é bem chamativa, que é a dívida do município. O comprometimento a longo prazo do município com obrigações contratuais. Até 30 de abril de 2024, nós temos uma dívida consolidada a longo prazo, que são operações de crédito, precatórios e outros parcelamentos contraídos do município para a operação de crédito, que totaliza R$ 5.395.000. No início do ano, a gente tinha de precatório 1.400.000. Foram pagos até 30 de abril R$ 800.000 e ficou 620.000 para pagar em abril em diante. Já foram pagos agora em maio, pelo Finanças, já foram pagos o restante do precatório. Mas até 30 de abril, que é a presente data da audiência, tinha isso para pagar de precatório e essa dívida contratual de R$ 4.774.000, que é a dívida total do município comprometido a longo prazo. Então, os restos a pagar são despesas de anos anteriores, então, despesas correntes de capital contraídas de exercícios anteriores. Até 30 de abril, nós tínhamos um total de restos a pagar de 641.000. Desses 640.000, 160 são processados, já foram liquidados, só falta pagar. E 480.000 são despesas empenhadas que ainda não foram liquidadas, ou seja, não foi entregue o bem ou não foi entregue o serviço. Então, de períodos anteriores, nós temos 641.000 de restos a pagar. No exercício, nós temos contas a pagar no total de 6.277.000. Desses 6 milhões, temos liquidados a pagar 1.257.000 e empenhados e não liquidados, que foram somente empenhados global, como alguma obra,
que falta vir as medições liquidando, de 5 milhões. Então, nós temos total comprometido do orçamento 6.277.000, que são contas contraídas até 30 de abril, que vão ser liquidadas nos demais exercícios agora, no mês seguintes. Esse slide aqui ele mostra o total de comprometimento no longo prazo, que é a dívida consolidada com operações de crédito, Banco do Brasil, agência de fomento, as despesas que advêm de períodos anteriores e as despesas que faltam ser liquidadas do exercício, que colabora com o primeiro slide, que mostra lá o empenho, o que falta liquidar. No próximo slide, eu vou mostrar o comprometimento daquele valor de 4.774.000, a origem de cada dívida. Aqui nós temos aqui, ó, dos 5.396.000, que nós iniciamos dia 1º de janeiro, né, iniciou o exercício de 2023, nós temos o valor de cada contrato ativo, agência de fomento, Banco do Brasil, Fomento Paraná, mais uma operação do Banco do Brasil e mais um fomento, cada contrato individual. A lei que fez a aprovação, a data de contratação, o valor que nós fechamos o exercício de 2023, o valor de amortização até 30 de abril e o valor da dívida agora 30 de abril. Então, aqui nós temos 30 de abril, 4.774.000, onde cada contrato está sendo aqui apresentado. Em resumo, nós temos dois contratos ativos com a agência de fomento, um foi eliminado agora, esse exercício já foi pago integral, e 2 contratos com o Banco do Brasil, que é aquela operação de crédito contraída aí nos últimos exercícios. Então, encerramos abril com 4.774.000 a pagar de dívida a longo prazo. Só para mostrar o comprometimento da dívida contratual com operações de crédito. Está sendo liquidada, já está sendo amortizada. Perguntas nesse endividamento? Uma questão. Então, essa dívida aí está dentro das normalidades dos outros anos de experiência? Como é que está no município? Comparando com os exercícios anteriores? Perdão. O pagamento da dívida ela é obrigatório, você não pode ficar sem pagar. Então, ela está sendo liquidada, está sendo diminuída. Se vocês acompanharam nas audiências anteriores, nosso endividamento, ano passado, da dívida consolidada, estava em 7, 8 milhões. Agora já baixou para 5.395.000 até abril. Então, ela está sendo paga normal. Ela está sendo saudável, ela está sendo liquidada conforme o contrato com a agência de fomento e Banco do Brasil. Não está tendo atraso durante o endividamento público. Ela está sendo amortizada. Nos últimos anos não teve nenhuma nova contratação de operação de crédito, então ela só está diminuindo. Ou seja, nós temos limite de endividamento? Temos. Se quiser pegar a operação de crédito, pode que tem limite. Tem capacidade de endividamento. Hoje o poder público ele pode pegar, por ano, 16% da sua receita corrente líquida com operação de crédito. Então, se eu tenho uma receita corrente, vou arredondar, né, de 100 milhões, eu posso pegar por ano 16 milhões de operação de crédito. E esse montante da dívida não pode ser superior a 120% da receita corrente líquida. Então, tem limitadores, mas hoje, sim, o município tem uma capacidade alta de endividamento. Ele pode pegar empréstimo sem nenhum problema, se quiser. Então, sobre a dívida seria isso. Agora nós vamos para a parte de despesa de pessoal, que é um dado de controle do Tribunal de Contas, né, que é a fiscalização, como que está sendo gasto os índices constitucionais. Despesa de pessoal até o primeiro quadrimestre. Para essa metodologia aqui, só quero realçar aqui a competência de abril e 11 meses anteriores, para fazer a média, né, porque tem épocas sazonais, arrecadação maiores, arrecadação menores, despesas com funcionários, décimo, que também tem que fazer essa média. Então, a média dos 12 meses, de abril para trás, a receita corrente líquida ajustada para a base de despesa pessoal ficou em 68.437.000, e a despesa de pessoal nos últimos 12 meses, 31.174.000. O percentual de despesa de pessoal hoje, em abril, fechou com 45,55% para o executivo. E sabe-se que o limite máximo permitido para o executivo é de 54%. O tribunal ele inclui alguns limites de alerta e de prudencial para ter o controle, né, para alertar o executivo, os poderes, como é que está sendo executada a despesa, onde o alerta é 48,6% e o prudencial é 51,3%. O que acontece quando o poder executivo ou o legislativo ultrapassa os limites de alerta prudencial?
O executivo ultrapassando 48,6, o tribunal envia alertas, comunicado. Ó, teu índice de despesa pessoal está subindo, tome cuidado. Só que ainda não tem nenhuma penalidade. Quando ultrapassa 51,3, que é o limite prudencial, daí o Tribunal de Contas já comunica, ó, você não pode ter aumento de despesa, tem que buscar equilíbrio, não pode ter aumento de despesa. E quando ultrapassa 54%, ele dá períodos de 2 quadrimestres para voltar abaixo do índice. Então, ele tem regras para serem seguidas, justamente porque a despesa de pessoal é onde é prestado o serviço e há um grande consumo da arrecadação, né? Então, a receita corrente dos últimos 12 meses, que é a nossa base, que é 68 milhões, a gente gasta hoje 31 milhões 174 com despesa de pessoal. Esse é o índice. Então, até o quadrimestre, o executivo está dentro dos limites legais da Constituição Federal. Perguntas aqui? Então, damos sequência. O legislativo. Então, aqui o legislativo, na mesma metodologia da despesa de pessoal, receita dos últimos 12 meses, despesa dos últimos 12 meses. A despesa do legislativo até abril, de 1.759.000 com despesa de pessoal, o que equivale a 2,56% da sua receita corrente, que é a base mesmo do município. O limite máximo é 6%, o prudencial 5,7% e o limite de alerta 5,4%. Então, o legislativo também está respeitando, está bem abaixo do prudencial. O executivo, 45,55%, abaixo do limite de alerta, ok, está respeitando a legislação. E o legislativo também, abaixo do limite de alerta, está ok, respeitando a legislação. Da transferência prevista para o legislativo, que no ano é 3 milhões, já foram repassados no quadrimestre de janeiro a abril, 1 milhão, que dá uma média de R$250 mil mensais. Então, isso aqui é a transferência para o legislativo, dados do legislativo municipal. Dando sequência, vamos para a parte da educação. A educação, como todos sabem, é um índice constitucional obrigatório para investir, não é despesa, né? A gente fala que é investimento na educação. A Constituição obriga o Poder Executivo a aplicar, no mínimo, 25% da sua arrecadação. Então, do que ele arrecada, no mínimo, tem que ser investido na educação. Até o quadrimestre, né? Esse aqui é dados de janeiro a abril. Até quadrimestre, o valor exigido de aplicação com base nos recursos próprios era de 4.596.000. Foram aplicados, até o quadrimestre, 5.237.000. Ou seja, o município está aplicando acima do mínimo. E como se trata uma despesa com educação, é um investimento, isso é bom, traz benefícios para a população. Então, do mínimo, que é 25%, a gente já aplicou no quadrimestre 28,48%. Lembrando que esse índice tem que ficar acima dos 25% até 31/12 do respectivo ano. Tem que ser acima do mínimo, para cumprir a legislação. Do Fundeb, que é a nova lei 14.113, que antes o Fundeb tinha que aplicar 60%, agora é 70%, nós aplicamos 77,4% com o funcionalismo com professores. Estamos aplicando acima do mínimo exigido, isso é bom também. E o total geral gasto com educação, R$7.087.000, que envolve tudo aqui, gastos com material de consumo, profissionais e outras despesas. Então, na educação, o Executivo está respeitando a Constituição Federal e aplicando os 28,48%, que é acima dos 25% exigido. Sobre os dados da educação, se alguém tiver algum questionamento, fique à vontade. O pessoal está todo tímido, né? Dia de chuva, né? Um pouquinho de vergonha, faz parte. Dando sequência, vamos para os dados da saúde. Saúde, da mesma forma que a educação, tem que ser investido do valor arrecadado, no mínimo, na saúde é 15%. Então, tem que aplicar da sua arrecadação, no mínimo, 15%. No período, que é de janeiro a abril, nós aplicamos de recursos próprios, R$4.379.000. E o mínimo exigido, para respeitar os 15%, seria R$2.757.000. Ou seja, o município está aplicando bem acima do mínimo, né? Que o mínimo era 15%, está aplicando 23,82%. É um investimento alto, a Secretaria de Saúde, igualmente como a educação, tem uma demanda maior no atendimento populacional,
e fechamos o período do quadrimestre com 23,82% de aplicação dos seus recursos próprios na saúde. A transferência da União, aqui só para mostrar os recursos que o município aplica e o que recebe da União e do Estado para aplicar. Transferência da União foram repassados para aplicar na saúde R$1.090.000, do Estado R$151 mil. Então vejo que o valor de recurso próprio aplicado, que é R$4.300.000, transferência dos órgãos foi só R$1.250.000. Então é um valor bem aquém do que é aplicado, né? Tudo o restante é com recursos próprios do município. E o total aplicado na Secretaria de Saúde até o quadrimestre foram de R$6.051.000. E esses slides que eu apresentei, se a gente voltar lá no slide que fala sobre cada órgão, fecha o valor corretamente do previsto e o que foi executado até a presente data. Então, fechamos aqui os dados constitucionais com saúde e educação, salientando que são valores mínimos a serem aplicados. Educação, 25% no mínimo, e a gente está aplicando na educação 28,48%. Tem que finalizar o ano acima dos 25%, senão está infringindo a legislação. E até abril está cumprindo o que está sendo exigido pela Constituição Federal. E o índice com saúde, né, no mínimo 15, está aplicando 23,82%. Então, só para fechar aqui a parte dos índices constitucionais, o endividamento público está sendo respeitado, está sendo amortizado, está dentro do controle, né, do endividamento público, está ok. O índice com despesa pessoal é outro indicador que tem que ser respeitado e está sendo cumprido até a presente data. E educação e saúde também. Então, a parte fiscal, os índices constitucionais, controle de endividamento, está de acordo com o que a legislação obriga. Vamos um pouquinho agora para a área da assistência social. Aqui eu vou apresentar os ingressos, que são os repasses que vêm dos órgãos para gasto com assistência social. De janeiro a abril, nós temos aqui 4 blocos, né? O bloco de financiamento à proteção social básico SUAS, veio R$ 57.387 até abril. O bloco de financiamento à produção social especial, R$ 2.681. A qualificação da gestão, R$ 18.000. E do investimento ainda não teve nenhum repasse. Então, de repasses vindo dos órgãos federais, estaduais, até o quadrimestre veio R$ 78.518. Isso de ingressos para gastos na assistência social. Agora, as despesas. Aqui eu trouxe por unidade. Nós temos o Fundo de Assistência Social, o Fundo de Idoso, o órgão gestor e a criança e adolescente. Aqui vai ter o valor gasto, tá, pessoal? Então, no Fundo Municipal de Assistência Social, já foram gastos 204 mil. Eu trouxe por elemento, né? Mas se eu falar aqui vai ficar muito detalhado, mas depois esse slide vai estar publicado, se precisarem. Mas vou falar só do total para ser mais objetivo. O fundo gastou 204 mil. O Fundo do Idoso, R$ 4.374. O Fundo Municipal da Criança e Adolescente, R$ 134 mil. E o órgão gestor que centraliza as despesas da assistência social, R$ 652 mil. Então, foram gastos na assistência social, de modo geral, com as 4 unidades, R$ 996 mil. Esse é o valor gasto na assistência social. Se a gente comparar com o que vem de recursos, até o quadrimestre de 78 que veio de recurso, a gente gastou 996. Então, todo o restante é recursos próprios aí do município, a diferença de recursos de aplicação. Aqui tem despesas de manutenção, despesas correntes, vencimentos, tudo que engloba assistência social. Perguntas aqui da assistência? O pessoal da assistência está em peso aí, parabéns. É isso aí, a gente quer que a população participe, os secretários, né, os departamentos venham ver como é que está o andamento do gasto público, do orçamento de cada secretaria. Assistência social seria essa finalização. Perguntas? Pode falar, doutor. Despesa pessoal, 45%. A saúde era 15%, foi para 23%. A educação de 25%, 28%, ultrapassa 90% do orçamento do município. Uma dessas 3 secretarias aí, 3 órgãos. Então, vai ter mais secretarias, então, o executivo sobra só uma. Só um adendo. Ali na despesa pessoal, aqueles 45%, o que for despesa pessoal com educação, ele vai lá para o índice também lá dos 28% que a gente está aplicando na educação. Então, não é que vamos somar os 3 índices para dar o total do orçamento.
a despesa pessoal, parte que é gasto com vencimento, computa lá na aplicação também da educação. E na saúde é a mesma metodologia também. O que aplica com recursos próprios, ele vai para o índice. Mas eu pergunto agora, o município tem como continuar gastando dessa forma, assim, em saúde, educação, acima do teto, sem as outras secretarias? Tem que ter um acompanhamento, uma adequação. Hoje, a realidade do município é que a demanda da saúde e educação é alta, né? Já é o histórico, se a gente pegar nos últimos anos, é assim, é uma demanda alta, mas tem que ir adequando. A gente vai trabalhando com o orçamento conforme a realidade do município. Mas o índice, só para finalizar, a somatória de educação, saúde mais despesa pessoal, não é o que compromete todo o orçamento, por causa que parte daquele indexador da despesa pessoal, ele está junto na educação e na saúde. Então, não é que sobra só 10% para as outras secretarias, né? É que ele computa no valor total. Então, o vencimento vai para o índice de pessoal, educação também, mas de acordo com o que é aplicado. Mas o gasto dentro das secretarias, cada uma tem uma demanda maior. Se nós pegarmos lá no primeiro slide a aplicação por função, algumas secretarias chamam a atenção, né, pelos seus valores de aplicação, né? Até o orçamento, se você verificar, a educação de 60 milhões, 18 milhões é para educação. E saúde, 11 milhões. Então, essas duas secretarias demandam. E algumas outras não tanto, né? Mas, sim, cada secretaria tem uma realidade diferente da outra, e conforme a necessidade do momento, vai adequando o orçamento e aplicando, conforme o momento que é plausível para aquela despesa. Bom, dando sequência, então, se alguma questão sobre a apresentação dos dados da assistência social, e a gente finaliza a parte do município. Então, só para deixar claro, no período que a gente está analisando de janeiro a abril, que é o primeiro quadrimestre de 2024, a gente está buscando aí o equilíbrio. A arrecadação está sendo boa, ela está acima da média, a despesa está sendo executada, tem algumas obras que foram lançadas, por isso que o empenho é maior do que a receita, só que o que vale é fechar o exercício com o equilíbrio. E se em algum momento haver um desequilíbrio, tem que haver limitações de empenho, despesas. Mas, por enquanto, está tendo um equilíbrio orçamentário. Os índices condicionais, que é a obrigação legal do município cumprir até o quadrimestre, despesa pessoal está ok, saúde e educação está aplicando acima do mínimo exigido. E o endividamento, que é um slide que chama a atenção, principalmente pelo comprometimento, está sendo amortizado. E nos últimos anos não teve nenhuma contratação de operação de crédito, hoje nossa capacidade de endividamento é boa, tem capacidade de se endividar ou pegar empréstimo para alguma finalidade de financiamento. Sobre o executivo, seria isso. Eu vou passar um pouquinho agora para o fundo de previdência do município, que são os dados da execução da vossa Previ Prata. Para a Previ Prata, nós temos para o exercício uma arrecadação prevista de 15 milhões, que são receitas correntes, não temos receita capital, né? E despesas correntes também de 15 milhões. Desses 15 milhões, a despesa prevista para manutenção são 5 milhões e 345, despesa de capital 25 mil, que são investimentos, e a reserva de contingência, que é o que sobra da arrecadação, que vai para o fundo para pagar nossos aposentados, os nossos futuros aposentados, 9 milhões e 630 mil. Então, aqui é a previsão para o exercício. Já foram realizadas até o quadrimestre pela Previ Prata, da arrecadação de 15 milhões, já foram arrecadados 2 milhões e 700. E de despesas já foram gastas 1 milhão e 464. Sobrou, já no caso, um superávit entre a receita arrecadada e a despesa empenhada da Previdência, de 1 milhão e 259 mil reais. Desse recurso, uma parte vai para a questão de administração da Previ Prata e o restante engloba lá o fundo onde estão os recursos aplicados de investimento. Esse é um resumo geral. Em sequência, eu vou apresentar um comparativo entre a receita prevista e arrecadada, a despesa prevista e a realizada. Do exercício, o que está previsto e o que já foi arrecadado. Despesa prevista e o que já foi realizado. E aqui, a despesa executada e a receita arrecadada. Ou seja, a Previdência está tendo superávit durante o quadrimestre. Aqui as fontes de recurso, mesma metodologia que eu apresentei do município, do executivo, é que tem da Previdência. Cada fonte de recurso, as contribuições dos nossos servidores, né, o município arrecada e repassa a Previdência. A receita patrimonial prevista, as receitas correntes, entre outras. Cada tipo de receita, cada origem de receita. Total orçado de 15 milhões e o total realizado.
de R$ 2.723.000. Então, está dentro da média aqui, na perspectiva do mercado. As origens do recurso, previsão e realização, e, em sequência, nossas despesas do Fundo de Previdência. Também trago por unidade, né? Aqui traz os benefícios dos inativos e pensionistas, onde foram previstos gastar 4.960.000, já foram gastos 1.304.000. Então, aqui são os aposentados, né, que já estão recebendo do Previprata. Despesas do exercício até o quadrimestre. De 4.900.000, que é do ano, já foram gastos 1.300.000 com benefícios. Aqui, dando sequência, cortou um pouquinho o slide, mas as despesas administrativas foram previstas 410, já foram gastas R$159.000. Então, despesas com manutenção da Previprata, que engloba também a aplicação direta com o vencimento dos funcionários que estão alocados no fundo para a sua manutenção, e despesas com diárias, manutenção, entre outras despesas correntes, para o fundo se manter. E, por fim, a reserva de contingência, né, que a gente tem a previsão de 9.600, só ao final a gente faz a apuração. O que importa é só o fechamento, que é positivo, né? Então, a Previdência está tendo um superávit, porque está arrecadando mais do que gasta. Isso é positivo, porque vai somar lá no fundão para pagar os aposentados futuramente. Então, o total de despesa empenhada, 1.464. Do quadrimestre, seria basicamente isso. A gente apresentou os dados do executivo, a arrecadação, né, o orçamento bruto, como que está sendo previsto, a sua metodologia de arrecadação até o quadrimestre, os índices condicionais, endividamento, e, ao final, a parte da Previprata. Então, do quadrimestre seria isso. Se alguém tem alguma pergunta, antes de eu iniciar a apresentação do projeto de LOA, que é para 2025, eu deixo aberto. Senão a gente já dá a sequência. Mas fiquem à vontade, se alguém quiser fazer uma pergunta. Não? Que bom, significa que todo mundo entendeu. Eu quero ser menos técnico possível, gente. Então, às vezes a gente fala algum termo técnico aqui, vocês me desculpem, mas estou tentando ser menos técnico para todo mundo conseguir compreender. Lembrando que tudo que a gente apresentou aqui já está publicado nos órgãos oficiais, né, nas mídias sociais, é tudo público. Mas mesmo assim, se depois alguém tiver alguma dúvida, se quiser se direcionar ao setor contábil, a gente vai estar sanando se for possível. Então, só um minutinho que eu vou mudar aqui o slide e já começo a dar a LOA. Então, virando a página, agora a gente vai para a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que a gente já está em processo de elaboração. Primeiro passo das peças orçamentárias é ter o PPA ativo, né? O PPA ele tem vigência até ano que vem, até 2025. Segundo passo é ter a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada. Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Executivo, a gente já fez a elaboração, já enviou para o Legislativo, vai ser distribuída nos próximos dias, provavelmente, já foi distribuída. Então, já foi distribuída aos vereadores, eles vão estar analisando, e assim que for aprovada, a gente tem ela como base para elaborar a LOA, que é o orçamento propriamente dito para 2025. Ok? É a lei. No município, a gente só pode gastar o que tem lei autorizando. Então, a LOA autoriza, é a lei autorizando para gastar. A LOA de 2025, nessa primeira audiência para a participação da população, a gente traz as ações... Só um pouquinho. Só um minutinho que deu pane no sistema. Agora sim, resolvido. Probleminha técnico. Então, nesse primeiro momento, a gente traz as ações que são base para a gente elaborar o orçamento, né? As ações com projetos e atividades. Só para destacar, por que a gente traz esse primeiro momento a LOA para a população participar? Porque o orçamento anual é um mecanismo do governo aplicar as ações à necessidade da população. E a audiência pública, ela permite a população participar de forma ativa, reivindicando, apontando melhorias, investimentos que tem na sua visão perante a nossa cidade. A audiência pública, então, ela é um meio legal
um mecanismo do governo que permite os munícipes participar e influenciar no orçamento. Nesse primeiro momento, a gente tem as ações. Aqui a gente traz os órgãos do governo que são base para a elaboração do orçamento. Hoje, atualmente, né, a base do governo, nós temos o Legislativo, que é o repasse que a gente faz para a Câmara de Vereadores, o Gabinete, que é o Governo Municipal, Secretaria de Administração, Secretaria de Educação e Cultura. O PPA ainda tem esporte, só que a gente já tirou o esporte e foi para uma nova secretaria. Por isso a gente não pode alterar aqui o órgão, porque é só no novo PPA, só em 2026. Mas é Secretaria de Educação e Cultura agora. A Secretaria de Finanças, que compete ali a tributação e a contabilidade. A Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, Obras, Urbanismos e Transporte, que centraliza toda a parte de obras, de Agricultura, de Indústria, Comércio e Turismo, de Esporte, que foi criada no exercício passado. Então, o Departamento de Esporte saiu da Educação e veio para a secretaria própria dela. Os encargos gerais, que é a parte de precatórios, despesas com operação de crédito, são pagos durante o exercício e juros. E a reserva de contingência. Então, o orçamento é feito com base nesses órgãos. Um exemplo, os 61 milhões que a gente tinha em 2024 previsto, a gente distribui dentro desses órgãos aqui. E cada órgão tem a sua ação, do seu departamento, e como que é feito. Eu vou ser mais direto e objetivo, mas, por exemplo, o Legislativo só tem a manutenção do Legislativo. Então, a gente só repassa para eles e eles têm o orçamento deles aqui conforme vai a aplicação. O Governo, nós temos o Gabinete e a manutenção do Gabinete. A Administração, nós temos a Administração. Um projeto, que é um investimento, é uma aquisição de um veículo para melhoria da frota municipal. A manutenção da Secretaria de Administração. Manutenção de inativos e pensionistas. O consórcio Pro Caxias, que está ativo ainda. E a Brigada Comunitária do Corpo de Bombeiros. Então, vejo que todas essas atividades compõem o Departamento de Administração. Também temos aqui no Departamento na Secretaria de Educação e Cultura, o Departamento de Ensino, com os projetos que competem ao ensino. Por exemplo, no ensino, aquisição de veículos, construção e reforma de escolas, reforma da estrutura física da Secretaria de Educação, construção de abrigos para alunos do transporte escolar, que são ações dentro do Departamento de Ensino. Manutenção do transporte escolar, manutenção do departamento de ensino, manutenção da merenda escolar, transporte do ensino superior, o EJA, que é a educação de jovens e adultos, a educação especial, e o CIDEPAR, que é um consórcio que foi firmado nesses últimos 4 anos. Então, todas as atividades, projetos que compõem o departamento de ensino, que é uma unidade dentro da educação, da Secretaria de Educação. Depois nós temos o departamento de cultura, que é um departamento dentro da educação. Manutenção do departamento de cultura. Em sequência, Departamento de Ensino Infantil. Veja que a unidade é 1, 2, já pula para o 4, porque nós tínhamos o 3, que era o esporte, agora não temos mais, que virou secretaria. O Departamento de Ensino Infantil, construção e reformas de centros de educação infantil, implantação da brinquedoteca, parques infantis, e daí a manutenção do ensino infantil pré-escola e manutenção do ensino infantil creche, subdividindo as duas áreas, né? Então, aqui, para o Departamento de Ensino, as ações, que são projetos e atividades. Algumas são manutenção, por exemplo, manutenção do departamento são despesas correntes, material escolar, vencimentos, entre outros. E investimento é, por exemplo, a construção de parques infantis, implantação de brinquedoteca, construção e reforma de centros de educação infantil, são investimentos, despesas de capital. Na Secretaria de Finanças, nós temos só o Departamento de Receita e o Departamento de Controle Interno. Então, é só manutenção desses 2 itens, que são atividades corriqueiras. Para a saúde, nós temos a unidade de saúde, dividida em atenção básica, média e alta complexidade e vigilância. Então, na saúde, nós temos aqui também um projeto para aquisição de veículos, né? Normal ter isso, por causa que demanda de transporte na saúde, então tem que ter sempre a renovação de frotas, é uma demanda real. Reforma das unidades de saúde, construção de unidades de saúde, que são projetos, ou seja, investimentos. Manutenção da Secretaria de Saúde, atenção básica, que daí que entra os vencimentos, combustível, material para distribuição gratuita, como medicamentos, entre outros. A média e alta complexidade e a vigilância em saúde, que são a subdivisão, né, das ações da saúde. Atenção básica, média e alta e vigilância, que são as 3 divisões dentro da Secretaria de Saúde. Temos o consórcio Ciruspar, né, o consórcio intermunicipal de rede de urgência do Sudoeste,
e temos a RSS, que agora passou a ser o Consud, né? Mudou só a nomenclatura, agora é Consud. Mas, então, dentro da saúde, nós temos aqui as ações previstas de atividade e projetos. Para assistência social, nós temos o Fundo de Assistência Social, manutenção dele, o Fundo Idoso, que é apoio ao grupo de idosos, o Fundo da Criança e Adolescente, que temos aqui a manutenção do fundo, a participação do município com a Casa Lar e o combate infantil à exploração de crianças e adolescentes, dentro do fundo municipal, e o órgão gestor como finalizador ali da assistência social. Claro que se durante ali, a gente está aqui só com as ações previstas, né? E se surgir uma demanda, a gente faz inclusão da ação dentro do orçamento, que é a realidade de acordo com o momento. Por hora, o que está sendo previsto para ser lançado na LOA para 2025 são essas ações aqui. Departamento de Obras, Urbanismo e Transporte, dividido em Departamento de Transporte, Urbanismo e Obras. Transporte, aquisição de equipamentos para o setor rodoviário, pavimentação e adequação de estradas, aqui entre as estradas rurais, né? Construção e abrigos de pontes e bueiros, e a manutenção do Departamento de Transporte, que a gente lança aqui os vencimentos de combustível, por exemplo. Urbanismo, iluminação pública, que é a melhoria da iluminação pública no município, implantação de ciclovias, construção de parque ecológico e a manutenção do Departamento do Urbanismo. Então, cada departamento com seus projetos, né, suas atividades, que são as ações que são colocadas em práticas no dia a dia. Departamento de Obras, que aqui é só obras, né, a gente tem a pavimentação de vias urbanas, construção de habitação urbana, ampliação e melhoria da rede de água, construção de módulos sanitários, poços artesianos, uma aquisição de terreno para a criação de loteamento de interesse social e sistema de drenagem pluvial. Então, são ações que são previstas. Algumas podem demandar mais orçamento, algumas menos. Então, conforme a realidade, a gente vai adequando e vai incluindo o orçamento conforme for executado, o que está sendo projetado. Quase fechando, vamos para a parte da Secretaria de Agricultura. O Departamento de Agricultura. Eu não sei se isso já está previsto no tema, mas não tem melhoria das calçadas. Dentro do Departamento de Urbanismo, né, que seria a manutenção. As ações que a população vê que tem a demanda, depois eu vou estar apresentando um mecanismo de participação também. Mas toda e qualquer ação que a sociedade vê que é necessária, ela pode estar vindo participar. Uma indicação que a senhora pode vir fazer junto ao Executivo. A questão de mobilidade, né, das pessoas com deficiência, que têm problema de mobilidade. Mas é uma adequação que pode ser feita, né? Ela estaria dentro do urbanismo, manutenção do Departamento do Urbanismo. Mas depois eu vou estar apresentando um mecanismo que a gente desenvolveu para todos participarem ativamente na elaboração do orçamento. Dando sequência, a agricultura, então, a aquisição de veículos, que seria a renovação da frota, política municipal de resíduos sólidos, que é dentro do meio ambiente, por isso que está na agricultura, manutenção da secretaria, a renovação de máquinas e equipamentos agrícolas e o termo de fomento de atendimento de serviços de bem-estar e saúde animal, que é uma intenção do governo. Tem que ver a legalidade agora para o próximo período, se vai ter ou não. A indústria e comércio, com a manutenção da indústria e comércio, aquisição de máquinas e equipamentos industriais, construção de barracões industriais e revitalização da estrutura da praia artificial. Então, são ações previstas, que podem vir a ser executadas no exercício seguinte. Manutenção e também o programa de menor aprendiz, né, que é uma obrigação do município dar essa possibilidade dos jovens entrarem no mercado de trabalho através desse programa menor aprendiz. A Secretaria de Esportes, nós temos o departamento, né, que é único, a reforma e construção de quadro de esportes, a manutenção do departamento de esportes, e hoje nós temos uma subvenção, né, um termo de colaboração para o desenvolvimento do esporte. Então, são ações que são desenvolvidas e colocadas em prática. E, por fim, aqui os encargos gerais, que são os encargos gerais do município. Sentença de anos anteriores, sentenças judiciais, o principal da dívida contratada. Aqui no principal, por exemplo, ligando com a apresentação lá da dívida pública, é onde que eu faço o lançamento da amortização da dívida. É lançado aqui no principal da dívida. E os juros daquela dívida é lançado separado por contrato. Então, nós temos o valor principal e o valor do juro. Tudo segregado. E, por fim, os precatórios. 2024, nós tivemos um montante de 1.300.000, 1.400.000 de precatório, que foram pagos totais agora em 2024. Até maio foi pago integral.
para o ano que vem, a listagem está para vir aí mandada pelo Tribunal de Justiça e a gente inclui no orçamento quando é elaborado. E a reserva de contingência, que na LDO que eu enviei para o Legislativo, a gente coloca 0,5% do orçamento. Então, quando for aprovada a LDO, com base nessa lei de diretrizes orçamentárias, eu elaboro a LOA, que é o orçamento propriamente dito para o ano que vem. E, por fim, essas são as ações, né, até aqui então foram as ações que estão previstas, que é o normal do dia a dia nosso. Investimentos, manutenção de cada secretaria, investimento de cada secretaria. Temos lá as subvenções que já estão previstas para a Associação de Pais e Amigos, já estão dentro da base, que é uma despesa contínua, né, que a gente tem durante o exercício, entre outros. Aqui são as previsões. Daí, se tiverem indicações, a população pode participar, que eu já vou mostrar aqui o mecanismo. Só antes, abro para perguntas. Pode falar. Talvez tenha passado despercebido para mim, a Secretaria de Habitação é departamento, né? Tem previsão para o Departamento de Habitação? Tem. Se nós voltarmos dentro da indústria e comércio, cadê? Só um pouquinho. Aqui, ó. Departamento de Obras. Construção de habitação urbana. Dentro do Departamento de Obras, a construção de habitação urbana. Que é a previsão, né? Que daí, quando temos ali a aquisição de terreno, que é uma ação também que está sendo prevista, nós já temos um terreno adquirido, né? E tem também o interesse da aquisição de mais um terreno. Daí, conforme for a elaboração do orçamento, quando for firmado algum convênio para a construção de casas habitacionais, nós já temos aqui a rúbrica, né, o projeto orçamentário para essa finalidade. Aqui embaixo também tem no Departamento de Obras a aquisição de terreno para criação de loteamento de interesse social. Ok? Sobre as ações, alguma pergunta? Gente, então isso aqui é o que é o nosso, vamos assim dizer, o nosso rascunho para fazer o orçamento. São todas as ações, atividades e projetos para o exercício 2025. A gente pega o que é tradicional, o que é corrente, corriqueiro do dia a dia, e novas ações, que são investimentos que a demanda, a população apresenta. Só para mostrar, a gente apresenta aqui o instrumento de participação do orçamento participativo, né? É até redundante, participação do orçamento participativo. Mas é um meio legal de o Poder Executivo dar a possibilidade da sociedade participar ativamente. Hoje, a gente está fazendo a primeira audiência, né, que é mostrar para a população as ações. E aqui a gente abre um mecanismo que é o Opinion NPI. Já está publicado, o pessoal das mídias do município ele fez a publicação, está nas redes sociais e está na página do município. Onde você vai acessar esse mecanismo, é um simples formulário, mas é uma forma ativa da população participar. Ele vai estar disponível, já está disponível, na verdade, desde abril até o dia 10/7, que a gente coleta esses dados com as respostas enviadas pela população. Então, como que funciona? Ele está lá na página, a gente já desenvolveu ano passado, foi o primeiro ano passado desse projetinho de Opinion NPI. Esse ano já está lá disponível, LDO e LOA. A LDO já foi enviada, mas, claro, depois, com as indicações, a gente faz a LOA. Então, ela está disponível nesse link na página do município, e aqui tem um QR Code que é para acessar o questionário. É só acessar lá a página do município, que já vai direto lá, orçamento participativo, uma das principais notícias lá da página. Você pode estar acessando direto pelo link ou pelo QR Code. O que contém nesse instrumento? É bem básico. Vai ter o cabeçalho explicando que a participação da população é fundamental para a elaboração do orçamento e que foi disponibilizado esse mecanismo para a participação popular. Aqui tem as ações principais, então a pessoa vai poder opinar, escolher uma ação. Vejo que a habitação tem mais demanda. Vai escolher uma das ações, vai colocar a localidade que reside, para a gente ter conhecimento da demanda por região, e, ao final, uma sugestão escrita, explicando a demanda de melhorias na calçada da região, tal, que daí a gente tem conhecimento, apresenta para o Executivo, e ele depois apresenta as suas prioridades e adequa o orçamento conforme a demanda de cada região. É um simples formulário, um simples mecanismo, mas que auxilia na população, a participação popular no orçamento. Bom, diante disso, eu encerro a apresentação do projeto de LOA e ele está disponível. Antes disso, só alguma pergunta? Pode falar, Maria. Eu gostaria só de fazer mais uma sugestão, um comentário, na verdade. Sem problema. No caso,
seria interessante se os conselhos de direito, que são os meios, né, que vai entender melhor aquela demanda de necessidade, de direito do usuário, se os conselhos de direito, por exemplo, na política pública, para planejamento, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, se ele pudesse, de alguma maneira, como conselho, também fazer, demonstrar as demandas da criança e do adolescente, Conselho da Assistência, da Saúde, se tivesse uma maneira deles participarem também desse planejamento, trazendo as principais demandas daqueles representantes. Sim, a respeito dessa situação, sempre que a gente está elaborando, a gente faz reuniões com os secretários e o orçamento está sendo elaborado, vocês podem levantar as necessidades de cada secretaria. Então, a gente apresenta para a secretaria, mas, claro, no momento que compete a Secretaria de Assistência Social, chamar os conselhos do respectivo fundo para participar, apresentar as reais demandas, necessidades, para a gente adequar. Porque a gente que somos técnicos, a gente trabalha com o histórico e com a projeção apresentada. Mas vocês que estão lá no dia a dia, é excelente a participação nessa construção do orçamento. A gente até quer que todos os departamentos participem ativamente, os órgãos, os conselhos, tudo certinho. Mas a partir de hoje já está aberto o instrumento, é uma forma legal de participar, mas assim que a gente tiver a LDO também aprovada, a gente vai estar trabalhando e vai chamando os secretários e os departamentos para trabalhar. Quais são os investimentos necessários, as demandas da secretaria, dos departamentos. Ok? Seria isso então. Eu queria agradecer, muito obrigado a todos que estão aqui presentes, as pessoas que nos acompanham aí pelas mídias sociais. E seria isso. Todos os dados que estão apresentados aqui na audiência do quadrimestre, do primeiro quadrimestre de 2024, e da LOA, do projeto de LOA para 2025, estão abertos e publicados nos meios oficiais e legais. Mas qualquer dúvida, se permanecer, podem estar questionando o setor contábil, que a gente vai sanar da melhor forma possível. Muito obrigado a todos. Obrigado, Diego. Só ressaltando um pouquinho, quantos secretários municipais tem aí hoje? É uma pergunta, eu agradecer ao Odair Peso, vice, porque, gente, a audiência pública é interessante e importante. A partir dos próximas audiências já, os secretários têm uma responsabilidade imensa. Eles têm que participar, eles têm que estar atentos a isso. Porque na próxima prestação de contas, os secretários têm o dever de trazer as explicações e a responsabilidade da aplicabilidade dos recursos. Eles vão responder como agente político diretos. Não tem mais só o gestor responsável, só o prefeito responsável. Eles são responsáveis por cada centavo que vai ser aplicado. Cada centavo. Mal aplicado, eles vão responder no seu CPF. Não importa se troca de secretário ou muda de setor. Eles vão responder por resto da vida. Então, eu acho que está dando muito pouca importância para os recursos. Vocês viram aí que tem recurso que passou de 100% já de aplicabilidade. Será que o secretário está sabendo? Está acompanhando isso? Ou ele vai vir depois, eu não sei. O prefeito fez. Não, o prefeito mandou o recurso, a contabilidade disponibilizou. Quem aplicou foi ele. Os vereadores... Agradeço que estão aqui. A partir agora de agosto, o novo regimento interno está em vigor. O vereador que não participar da audiência pública vai ser descontado o valor do subsídio. E isso é só um alerta, Diego, porque eu vejo que nossa audiência pública é transmitida, as pessoas estão ouvindo, mas tem que ter participação. A Câmara provoca, o Executivo vem aqui e demonstra, mas quem realmente acompanha os recursos é os secretários. Os vereadores fiscalizam. Então, é só um comentário aqui que eu vejo que está dando muito pouca importância a isso daqui. O trabalho da contabilidade está sendo feito, o trabalho da Câmara está sendo feito. E depois os secretários não vêm reclamar que não sabiam onde foi aplicado. Eles vão ter sanção, sim. Não importa onde estiver, o CPF deles vai estar lá incluído no banco de dados do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E os vereadores vão fazer diferente a execução da lei também, da fiscalização, né, Diego? Vão ter que ver a aplicabilidade.
Só um comentário. 2023 agora, vai as contas para o Executivo. Do Executivo para o Tribunal de Contas. Mesmo que venha aprovada no Tribunal de Contas, se os recursos, os vereadores aqui veem que o recurso não foi bem aplicado naquela secretaria, independente de qual for, pode ser reprovadas as contas aqui. E não adianta se foi aprovado no Tribunal de Contas. Se não foi bem aplicado, se foi trocado o setor, vai ser reprovadas as contas do prefeito, do Executivo. Então mudou totalmente a metodologia. E isso é só para um alerta. O Daí quer usar a palavra? Obrigado. Então, passo a palavra ao Neivo para encerrar a audiência pública. Obrigado, Diego. Obrigado aos participantes. É só uma colocação aqui que às vezes a gente passa desapercebido. Beleza, Jace, pelas duas colocações, e a gente que vive no dia a dia da Câmara aí é realmente, da agora para frente, eu estava vendo aqui o uso de uma secretaria ali, ultrapassando, e o secretário não vem dar explicação de que foi o recurso, isso pode ter certeza que eles vão responder. E nós também, nos tempos para cá, mudou as leis aqui na Câmara, vocês podem ver que a movimentação dos vereadores aqui, principalmente das comissões de finanças, orçamento, os vereadores estão tendo bastante trabalho para fazer as coisas dentro da lei. Eu sempre falei, o meu mandato vai acabar agora, fim do ano. Se Deus quiser, não quero deixar nada pendente, nada para responder no fórum, responder talvez no Ministério Público, fazendo as coisas dentro da lei. A gente tem uma equipe de jurídico aqui, muito capacitada aqui, dentro da Câmara, temos procurador, temos advogado. Então, vamos fazer as coisas dentro da lei. Eu acho que todo mundo ganha salário, o secretário ganha salário, não custa tirar um tempinho, né, diretora, para vir aqui na audiência pública, no meio-dia, bem aproveitado, 1 hora, deu 1 hora de audiência. Então, nós temos que tirar um tempinho para vir aqui e participar. Declaro encerrada a primeira audiência pública do quadragésimo de 2024. Só, pessoal, antes de vocês saírem, a gente vai imprimir as atas, a gente vai pedir para vocês assinarem, fazendo um favor. Certinho? Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes.